Extremo exige mergulhar na interseção entre a topografia aberta, a dinâmica atmosférica continental, a ecologia do solo e os padrões climáticos que, em conjunto, criaram um dos ambientes mais implacáveis já ocupados de forma permanente pela humanidade. Foi exatamente nesse cenário que soluções arquitetônicas aparentemente rústicas, como as cabanas de turfa com telhado rente ao chão, emergiram não como improvisações, mas como engenharia bioclimática de alta precisão empírica. O título que nos guia não menciona apenas uma temperatura ou uma técnica construtiva. Ele aponta para um ecossistema de restrições onde cada grau abaixo de zero representava um teste de resistência termodinâmica, logística e fisiológica. A geografia da Mongólia e das estepes centro-asiáticas é dominada por uma imensidão de planaltos ondulados, bacias endorreicas e depressões tectônicas, com altitude média entre 1.000 e 1.500 metros, chegando a ultrapassar 2.000 metros em regiões como os Montes Altai e Khenti. Essa elevação, combinada com a latitude continental, entre 42 graus e 52 graus N, resulta em uma atmosfera mais rarefeita, menor capacidade de retenção de calor pelo ar e radiação solar intensa durante o dia, seguida de perdas térmicas aceleradas após o pôr do sol. Mais do que a altitude, é a ausência de barreiras orográficas contínuas que define o caráter hostil do território. Sem cadeias montanhosas densas ou florestas boreais que possam funcionar como quebra-ventos naturais, as massas de ar polar e siberianas deslocam-se livremente por centenas de quilômetros, ganhando velocidade e poder de resfriamento. O relevo plano e exposto funciona como um canal de ventilação continental, onde rajadas podem ultrapassar facilmente 80 a 100 kmh durante frentes frias, criando um efeito de wind chill que transforma menos 30 graus Celsius reais em sensações térmicas próximas de menos 50 graus Celsius ou menos. Nesse ambiente, a exposição direta ao vento é tão letal quanto a temperatura nominal, e qualquer estrutura que se erga acima do solo sem proteção adequada torna-se um dissipador de calor instantâneo. O clima da região é classificado como continental extremo seco, com uma das maiores amplitudes térmicas anuais registradas no planeta. Enquanto os verões são curtos, intensos e relativamente quentes, com máximas que podem atingir 35 graus Celsius, os invernos se estendem de outubro a abril, dominados por altas pressões siberianas, céus limpos e precipitação escassa, mas altamente concentrada em eventos de neve seca e vento. As temperaturas médias diárias no coração do inverno oscilam entre menos 20 graus Celsius e menos 30 graus Celsius, mas os registros históricos e as memórias orais nômades confirmam que períodos prolongados abaixo de menos 40 graus Celsius são recorrentes, especialmente nas províncias do norte e nas depressões topográficas onde o ar frio, mais denso, se acumula por gravidade. O que torna esse frio particularmente desafiador não é apenas o número no termômetro, mas a combinação de baixa umidade relativa, frequentemente abaixo de 25%, ausência de nebulosidade protetora e a ocorrência do dzud, fenômeno climático exclusivo da região que combina verões secos e sobrepastoreio com invernos precoces e nevascas intensas, congelando o solo, impedindo o acesso a pastagens e dizimando rebanhos inteiros. O dzud não é apenas uma crise ecológica, é um teste de resiliência humana que força deslocamentos, raciona recursos e redefine prioridades de abrigo e alimentação. Meteorologicamente, o inverno nas estepes é regido por processos físicos bem definidos. Durante a noite, a ausência de cobertura de nuvens permite uma irradiação terrestre eficiente, fazendo com que o solo perca calor rapidamente para a atmosfera em um processo conhecido como resfriamento radiativo. Esse fenômeno é intensificado pela neve fresca, que possui alto albedo e reflete a pouca radiação solar disponível, mantendo a superfície gelada mesmo durante o dia. Além disso, a formação de inversões térmicas em vales e bacias faz com que o ar mais frio e denso se estagne próximo ao solo, enquanto camadas mais quentes ficam suspensas acima, criando microclimas onde a temperatura no nível do chão pode ser 5 a 10 graus Celsius mais baixa que a registrada a 2 metros de altura. Os ventos catabáticos, gerados pelo escoamento de ar gelado das encostas em direção às planícies, reforçam essa dinâmica, penetrando frestas, dissipando o calor acumulado e acelerando a dissecação de materiais orgânicos. Nesse cenário, a física da transferência de calor torna-se uma questão de sobrevivência imediata. A condução através do solo, a convecção pelo vento e a radiação para o céu limpo atuam em conjunto para extrair energia de qualquer corpo ou estrutura não isolada. A arquitetura tradicional, portanto, precisava neutralizar ou minimizar esses três mecanismos simultaneamente.
Foi nesse contexto que a decisão de construir abrigos com telhado rente ao chão deixou de ser uma limitação técnica e se tornou uma estratégia termodinâmica deliberada. Ao reduzir a altura da estrutura, os nômades diminuíram drasticamente a área superficial exposta ao vento e ao céu aberto, limitando as perdas por convecção e radiação. O solo, por sua vez, atua como uma massa térmica estável mesmo a menos 40 graus Celsius na superfície. O subsolo a alguns centímetros de profundidade mantém temperaturas significativamente mais altas e constantes, funcionando como um reservatório de calor passivo. A terra compactada ao redor das paredes, muitas vezes reforçada com camadas de turfa seca, palha e esterco, criava um envelope isolante que retardava a troca térmica com o exterior. A turfa, em particular, merece destaque não apenas por sua disponibilidade, mas por sua estrutura celular porosa, que retém ar estagnado em seu interior, reduzindo a condutividade térmica a valores comparáveis aos de isolantes modernos. Quando colhida em zonas úmidas sazonais, seca ao vento frio e cortada em blocos regulares, a turfa se torna um material de construção leve, respirável e termicamente eficiente, capaz de manter o ar interno vários graus acima da temperatura externa mesmo sem fontes de aquecimento intensas. A vida nômade, frequentemente associada à ideia de liberdade, era na realidade um sistema de gestão de risco climático e ecológico. A mobilidade permitia evitar áreas de acúmulo de gelo, buscar pastagens menos afetadas pelo dzud, acessar fontes de turfa e madeira seca em regiões específicas e reposicionar abrigos conforme a direção predominante dos ventos sazonais. As cabanas de turfa não eram residências permanentes, mas refúgios de médio prazo usados durante os meses críticos, quando as gers, tendas tradicionais, embora engenhosas e portáteis, não ofereciam isolamento suficiente para suportar semanas consecutivas abaixo de menos 35 graus Celsius. A transição para estruturas semi-enterradas ou rentes ao solo representava uma adaptação de escala, onde a prioridade deixava de ser a mobilidade e passava a ser a conservação de energia. O microclima interno era mantido por fogueiras controladas, lamparinas de gordura animal, o calor metabólico dos ocupantes e animais de pequeno porte trazidos para o interior, tudo isso regulado por aberturas mínimas no topo que permitiam a exaustão de monóxido de carbono e umidade sem criar correntes de convecção descendentes. A umidade, paradoxalmente, era um inimigo silencioso. O ar seco do inverno congelava rapidamente nas superfícies, mas a condensação interna, se mal gerenciada, poderia umedecer as paredes de turfa, aumentando sua condutividade térmica e comprometendo o isolamento. Por isso, a ventilação era calculada, não improvisada. Historicamente, registros de viajantes, cronistas imperiais e, mais recentemente, estudos de climatologia histórica e arqueologia experimental confirmam que as estepes mongóis experimentaram flutuações climáticas significativas ao longo dos séculos, incluindo períodos de resfriamento global como a Pequena Idade do Gelo, séculos 14 a 19. Quando os invernos se tornaram ainda mais longos e intensos. Foi nesse contexto que as técnicas de construção com materiais locais atingiram seu ápice de refinamento. A escolha da turfa, a orientação das portas contra os ventos dominantes do noroeste, a profundidade do piso escavado, a espessura das paredes e a inclinação quase plana do telhado não eram tradições estáticas, mas práticas dinâmicas, ajustadas conforme as condições anuais, a disponibilidade de recursos e o conhecimento transmitido oralmente. A ausência de instrumentos de medição não significava ausência de precisão. Pelo contrário, a leitura empírica do ambiente, a cor do céu ao entardecer, a direção do crescimento das gramíneas secas, o comportamento dos cavalos antes de tempestades, a compactação da neve pelo vento, funcionava como um sistema de monitoramento meteorológico tão confiável quanto estações modernas. Entender o contexto extremo das estepes mongóis é, portanto, reconhecer que a sobrevivência a menos 40 graus Celsius não era um milagre de resistência física, mas o resultado de uma arquitetura inteligente, profundamente integrada ao ecossistema. O telhado rente ao chão não era uma solução por falta de alternativas, mas uma resposta direta às leis da termodinâmica aplicadas a um ambiente sem margem para erro. A turfa não era um material de segunda categoria, mas um isolante natural otimizado por séculos de experimentação prática. Cada decisão construtiva refletia uma compreensão intuitiva, mas rigorosa, de como o calor se move, como o vento age, como o solo retém energia e como o corpo humano pode ser protegido em um dos climas mais severos do planeta. Esse conhecimento, longe de ser rudimentar, antecipou conceitos modernos de construção passiva, eficiência energética e design bioclimático,
provando que a inovação não nasce apenas em laboratórios, mas muitas vezes na fronteira entre a necessidade e a observação atenta da natureza. Nos tópicos seguintes, exploraremos como essa matéria-prima foi transformada em estrutura, como as técnicas de vedação foram aperfeiçoadas e como o equilíbrio térmico interno era mantido com precisão que desafia a noção convencional de primitivismo. Revelando que o verdadeiro segredo à decisão de construir abrigos com o telhado rente ao chão nas estepes mongóis não foi uma consequência da escassez de materiais ou da falta de técnicas elevadas, mas uma resposta deliberada e sofisticada às leis da aerodinâmica e da termodinâmica aplicadas a um ambiente onde o vento glacial atua como agente de dissipação térmica implacável. Em territórios abertos, desprovidos de barreiras naturais contínuas, o fluxo de ar não encontra obstáculos para frear sua velocidade, o que transforma a exposição vertical em um risco direto à sobrevivência. A arquitetura de perfil baixo emergiu, portanto, como uma estratégia de minimização do arrasto aerodinâmico e de otimização do envelope térmico, reduzindo drasticamente a área superficial exposta ao vento e aproveitando a proteção passiva oferecida pelo próprio solo. Compreender esse princípio exige analisar como o vento se comporta em escala micro e macro, como a física da transferência de calor é influenciada pela geometria das estruturas e como os construtores nômades traduziram observações empíricas em soluções espaciais de alta eficiência. Nas estepes centro-asiáticas, o perfil de vento próximo à superfície segue um gradiente vertical bem documentado pela meteorologia. A velocidade do ar aumenta logaritmicamente com a altura, devido ao atrito com o terreno. A camada limite atmosférica, que nos primeiros metros acima do solo é fortemente influenciada pela rugosidade da superfície, apresenta ventos significativamente mais lentos a 30 ou 50 centímetros de altitude do que a 2 ou 3 metros. Em condições de tempestade de neve ou frente fria siberiana, onde as rajadas podem ultrapassar 100 km/h em níveis elevados, a redução da altura da estrutura para menos de 1 metro do solo pode diminuir a pressão dinâmica sobre a cobertura em até 60% ou mais. Essa redução não é meramente quantitativa, é qualitativa. Ventos de alta velocidade geram turbulência, vórtices de esteira e variações de pressão que forçam a infiltração de ar frio por frestas, comprometem a estanqueidade e aceleram a convecção forçada sobre superfícies externas. Ao eliminar a verticalidade excessiva, as cabanas de turfa evitam a formação desses fenômenos, mantendo o fluxo de ar laminar e previsível ao redor da estrutura, o que facilita a vedação e a retenção do calor interno. Do ponto de vista termodinâmico, a relação entre superfície e volume é um dos fatores mais críticos para a eficiência térmica de qualquer abrigo. Estruturas altas e estreitas possuem uma razão superfície-volume desfavorável, expondo mais área ao ambiente externo para cada unidade de espaço interno aquecido. Em contraste, formas baixas, compactas e semi-enterradas maximizam o volume útil enquanto minimizam a área de troca térmica. Quando o telhado é construído rente ao chão, parte da estrutura é naturalmente protegida pela massa do solo, que atua como um isolante térmico de alta inércia. O solo, mesmo em invernos rigorosos, mantém temperaturas mais estáveis a poucos centímetros de profundidade, e essa massa térmica amortiza as flutuações extremas do ar exterior. Além disso, a ausência de paredes verticais expostas reduz a área disponível para resfriamento radiativo noturno, um dos principais mecanismos de perda de calor em climas continentais secos, onde o céu limpo funciona como um sumidouro térmico eficiente. A construção dessas estruturas seguia princípios geométricos intuitivos, mas matematicamente sólidos. O processo geralmente começava com a escavação de uma depressão rasa no terreno, aproveitando a topografia natural ou criando uma leve cova que servia como base estrutural e drenagem para o degelo. Sobre essa base, erguia-se uma estrutura de armação leve, utilizando madeiras de salgueiro, ossos de grandes mamíferos ou, em períodos de escassez, feixes de caules secos entrelaçados. A cobertura era então formada por camadas sucessivas de turfa compactada, solo argiloso, palha e, em alguns casos, feltro de lã ou peles tratadas, tudo disposto em um perfil quase horizontal ou com inclinação mínima, geralmente entre 5 graus e 15º, suficiente para o escoamento de neve leve, mas insuficiente para captar vento de forma eficiente. As bordas eram enterradas ou pressionadas contra o solo circundante, criando uma junta contínua que impedia a entrada de ar por convecção descendente. Essa técnica de enterramento parcial ou perfuração superficial não é exclusiva da Mongólia.
Aparece em diversas culturas árticas e de estepe, mas na região centro-asiática ganhou características específicas adaptadas à disponibilidade de turfa, à mobilidade nômade e à necessidade de desmontagem ou abandono sazonal sem impacto ecológico duradouro. A aerodinâmica dessas cabanas foi, sem saber, um precursor dos conceitos modernos de form following flow. Em túneis de vento modernos, estruturas de perfil baixo demonstram coeficientes de arrasto significativamente menores que edifícios verticais, e a pressão negativa gerada no lado oposto ao vento é drasticamente reduzida quando a geometria é arredondada ou embutida. Os construtores nômades não calculavam equações de Bernoulli ou coeficientes de sustentação, mas liam o ambiente com precisão, observavam como a neve se acumulava contra rochas isoladas, como o vento desviava de dunas baixas, como os animais se aninhavam em depressões naturais durante tempestades. Essa leitura empírica foi traduzida em arquitetura. O telhado rente ao chão não enfrenta o vento. Ele o contorna, permitindo que o fluxo passe por cima sem gerar turbulência interna. A entrada, sempre orientada a sotavento, na direção oposta ao vento predominante, geralmente noroeste no inverno, funcionava como uma câmara de descompressão, onde o ar frio entrava, perdia velocidade e aquecia levemente antes de atingir o espaço principal, muitas vezes bloqueado por uma cortina de feltro ou um monte de terra compactada. A integração com o solo também resolveu um problema crítico, o acúmulo de neve. Em estruturas altas, a neve é soprada para os lados ou forma drifts que pressionam paredes e telhados, podendo causar colapso ou vedar saídas de ventilação. Nas cabanas de perfil baixo, a neve age como um isolante adicional. Ao cobrir parcialmente a estrutura, a neve compactada forma uma camada homogênea de alta porosidade e baixa condutividade térmica, funcionando como um segundo isolante natural. Os nômades sabiam que uma cobertura de 30 a 50 centímetros de neve seca podia reduzir as perdas térmicas em mais 20%, desde que a ventilação interna fosse mantida. Por isso, as aberturas de exaustão eram posicionadas estrategicamente no ponto mais alto da cobertura, mas com proteção contra a obstrução, muitas vezes usando um tubo curto de madeira ou osso que se mantinha acima do nível da neve mesmo durante acumulações intensas. Do ponto de vista histórico e arqueológico, evidências de estruturas semi-enterradas ou de perfil baixo aparecem em sítios de acampamento de inverno em regiões como o Vale do Orkhon, as Montanhas Khenti e as planícies do Dorno. Embora a matéria orgânica, turfa, madeira, feltro, raramente se preserve em condições oxidantes, as marcas de escavação, os alinhamentos de pedras de fundação, os resíduos de cinzas concentradas e os perfis de solo compactado indicam padrões recorrentes de ocupação sazonal com estruturas de baixa altura. Relatos de viajantes europeus dos séculos XVIII e XIX, como Pallas e Przewalski, descrevem abrigos de inverno quase invisíveis à distância, enterrados na terra ou cobertos por montes de grama e musgo seco, confirmando a persistência dessa técnica muito além do período imperial mongol. A transição entre a ger portátil, usada na primavera, verão e outono, e a cabana de turfa de perfil baixo, reservada aos meses críticos, reflete um calendário de risco climático preciso, onde a mobilidade cede lugar à conservação energética quando as condições ultrapassam o limiar de tolerância fisiológica e logística. A validade científica dessa abordagem é amplamente corroborada pela arquitetura passiva contemporânea. Projetos de Arfschotteredosing, Berbuildings e estruturas de perfil baixo em climas polares ou alpinos aplicam exatamente os mesmos princípios: redução da exposição ao vento, acoplamento térmico com o solo, minimização da razão superfície-volume e uso de coberturas vegetais ou de terra como isolantes. Estudos de simulação computacional, CFD, demonstram que a diferença de temperatura interna entre uma estrutura vertical e uma de perfil baixo, sob as mesmas condições de vento e radiação, pode ultrapassar 8 a 12 graus Celsius, sem qualquer fonte de aquecimento adicional. Isso significa que, a menos 40 graus Celsius externos, um abrigo alto poderia registrar menos 32 graus Celsius no interior, enquanto um de perfil baixo, com isolamento equivalente, manteria menos 20 graus Celsius ou mais, uma diferença que, em termos fisiológicos, separa a hipotermia progressiva da homeostase sustentável. Por trás dessa geometria havia uma inteligência coletiva refinada por séculos. Cada decisão, a profundidade da escavação, a inclinação do telhado, a orientação da porta, a espessura da camada de turfa, a forma de compactação das bordas, era ajustada conforme o microclima local, a disponibilidade sazonal de materiais e o conhecimento transmitido oralmente. Não havia blueprints,
Mas havia know-how corporal, o tato para sentir a umidade da turfa, o ouvido para identificar mudanças na direção do vento, a memória visual para reconhecer depressões naturais que ofereciam proteção. A arquitetura de perfil baixo não era uma imposição da pobreza, mas uma escolha estratégica de eficiência. Em um ambiente onde o vento glacial é o principal vetor de perda térmica, reduzir a exposição não é fraqueza, é domínio. O telhado rente ao chão não esconde a fragilidade humana diante do frio. Ele revela a capacidade de ler a física do ambiente e responder com precisão cirúrgica. Nos tópicos seguintes, exploraremos como a turfa, colhida e preparada com técnicas específicas, foi transformada no isolante central desse sistema, completando o ciclo entre forma, material e a turfa, material orgânico parcialmente decomposto formado em ambientes úmidos e anaeróbicos, emergiu nas estepes mongóis não como um recurso secundário ou improvisado, mas como um isolante térmico de excepcional eficiência, cuja seleção e aplicação refletiam um conhecimento empírico profundo sobre física dos materiais, ecologia local e gestão sazonal de recursos. Longe de ser um simples barro com raízes, a turfa utilizada na construção das cabanas de inverno possuía características estruturais, químicas e térmicas específicas que a tornavam ideal para o desafio de reter calor a menos 40 graus Celsius. Compreender seu papel exige analisar sua composição microscópica, os processos de formação que conferem suas propriedades isolantes, os critérios de seleção praticados pelos construtores nômades e as técnicas de colheita, secagem e montagem que transformavam um produto do solo em componente arquitetônico de alta performance. Do ponto de vista físico, a eficácia da turfa como isolante deriva primordialmente de sua estrutura porosa e da alta capacidade de retenção de ar estagnado em sua matriz fibrosa. A condutividade térmica de um material depende diretamente de sua capacidade de transferir calor por condução sólida, convecção interna e radiação. A turfa seca, com densidade aparente entre 0,1 e 0,3 GCM sobrescrito 3, possui uma porosidade que pode ultrapassar 85%, sendo a maior parte desse volume ocupada por ar imóvel. Como o ar parado é um dos piores condutores de calor conhecidos, condutividade térmica é aproximadamente igual a 0,024 Wm/K. A turfa funciona como uma espuma natural, onde as paredes celulares lignificadas das plantas decompostas criam uma rede de microcâmaras que impedem a circulação convectiva interna e reduzem drasticamente a transferência de energia. Estudos modernos de caracterização de materiais tradicionais indicam que a condutividade térmica da turfa seca varia entre 0,05 e 0,15 Wm/K, valores comparáveis aos de isolantes industriais contemporâneos como a lã de vidro, 0,03004 Wm/K, ou o poliestireno expandido, 0,035 Wm/K, especialmente quando aplicada em espessuras adequadas, 15 a 30 cm. Além da porosidade, a turfa apresenta baixa difusividade.